quando eu não assumo esse propósito, a minha vida fica muito abaixo. E aí, às vezes, a pessoa cai naquele erro de ficar comparando, né? Nossa, mas fulano já conquistou isso, conquistou aquilo, e eu tô aqui parado. Mas, cara, se você não assume aquilo que Deus te chamou para fazer, você não vai ter o favor de Deus, como o Adonis falou. E como eu já falei várias vezes, as músicas, elas vieram para mim como um presente. Isso é favor de Deus, não é sobre mim, mas é aquilo que está de Deus sobre a minha vida que me impulsiona. Eu só me coloco no lugar e Deus me sopra. Pois é. É o que fazia com os apóstolos, por exemplo. Os apóstolos iam evangelizar, eles não sabiam para onde ia. Eles subiam nos barcos. O barco, né, velho? Isso era muito louco, cara. Muito Eles só louco. estavam ali, tipo assim, eu tô aqui só para obedecer a Deus. E aí eles subiam no barco, o vento soprava, eles paravam numa praia lá, em um país, em um país qualquer, uma ilha. Eles desciam e começavam a fazer milagre. Os caras na praia, filho. Começavam a fazer coisas extraordinárias. Só que eles não planejavam, eles não tinham uma coisa grandiosa para pensar e técnica, não. Eles só estavam no centro da vontade de Deus, porque eles entenderam o propósito deles, né? E o que você falou, eles tiveram que renunciar muitas coisas, muitas possibilidades. Paulo, por exemplo, era para ser um mestre da lei. Pois é. Era para ser um doutor da lei, um fariseu. Era um baita de um cargo, né, na época, né? Seria extremamente respeitado. Respeitado, acesso político, enfim. Ele renunciou a isso. Hoje a gente sabe que... Hoje a gente tem Paulo como um grande. Na época ele foi assassinado. Pois é. Hoje a gente já não, mas Paulo foi um apóstolo. O que era apóstolo naquela época? Era só uns loucos que andavam na rua pro mundo. Que morreram tudo. Para as pessoas, para a comunidade, eram uns loucos na rua que brevemente iam morrer. E foi assim, a maioria deles. 99% deles. Só João que não. Pois. Todos foram assassinados, não tinham respeito nenhum para a sociedade, estavam ali para pregar uma mensagem que ninguém queria ouvir, porque a mensagem era assim, ó, vem para cá, você vai ter a verdade, mas você pode morrer amanhã. Era essa a mensagem deles. Caraca. Só que por eles assumirem essa vontade de Deus na vida deles, eles receberam essa potência, essa potência ousadia, que é o né, poder do Espírito Deus, Santo, né? É muito louco. Já cabe uma pergunta pra você que tá aí, cara, é o seguinte, o que você acredita que você tem que renunciar hoje pra cair pra dentro do seu propósito? Às vezes você tem que renunciar a uma parada que tá te destruindo um vício, algo que tá te impedindo, tá sugando, drenando sua energia diária, porque você deve passar o seu dia, algumas pessoas estão nos vendo, Tony, às vezes passa o dia dela e sabe o que ela pensa? Ela fala assim, eu não tenho energia pra correr atrás do meu sonho mais, eu já tô velho, eu já tô velha. Presta atenção, moço. Noé foi chamado com quantos anos para construir a arca? Abraão foi chamado com quantos anos? Inclusive o pai de João Batista, quando o anjo apareceu para ele e falou que você vai ter um filho, ele não acreditou e ficou mudo até o nascimento de João Batista, justamente porque ele falou assim, eu sou velho e minha mulher não pode ter filho. Então olha que doideira. Sara morreu de rir, né? Sara morreu de... Pois é. Vai ser mãe, você tá louco. Começou Então, a rir. acontece com todo mundo, inclusive com essas pessoas que estão os personagens bíblicos aconteceram com eles. E às vezes tá acontecendo com você. Você tá com esse pensamento autossabotador. Uai, eu sou muito velho, não é pra mim. Não, peraí, eu não tenho energia. Ah, mas isso aí é pra vocês que são jovens, que estão lá em Alphaville. Não, é pra você que tá em qualquer lugar do planeta. Jesus era de onde? De Nazaré. Deus ama os improváveis. Então, às vezes, você se sente um improvável, uma improvável onde você tá, mas a única coisa que Deus tá esperando é você dar um passo. O problema é que você tá estagnado, você tá paralisado naquilo que você deveria fazer. Então a primeira pergunta que você tem que se fazer na prática é, o que você vai renunciar para poder cair para dentro e mergulhar no seu propósito? Às vezes, nós encontramos aqui nessa conversa uma prova real. Manja a prova real da matemática? É como você encontra um resultado para saber se ele foi verdadeiro. Você faz a conta contrária. Como que eu acho o meu propósito? A pergunta é, o que tá te drenando que você tem que renunciar? Às vezes, só de renunciar algo, você já cai de cabeça no seu propósito, sem querer, querendo, igual eu caí na neurociência. Que doido, né? Exatamente. Só que você falou uma coisa muito importante que eu acho que é uma coisa muito importante para você tomar, para você perceber. A pergunta que o Adonis fez. Será que você está procurando também o seu propósito? Propósito? Ou é aquele tipo de pessoa que está aceitando a situação atual? Porque eu vejo muita gente assim, mano. Simplesmente aceita. O trabalho tá uma bosta. Não ganha nada. Tá num lugar que às vezes não é respeitado. A pessoa
Até tá num trabalho que humilha. Chegou muito disso pra mim. O cara te humilha no seu trabalho, você é humilhado no trabalho, tá ganhando mal, não é respeitado. Aparece uma oportunidade para você, Deus abre uma porta, e aí você fala assim, mas é melhor eu ficar aqui porque é mais seguro. Seguro pra quê, mano? Você tá com medo de deixar o quê? Você não tem nada, esse trabalho não é nada. Será que as pessoas estão mesmo buscando esse propósito, ou elas estão fazendo um esforço para aceitar a situação atual? Não, eu ganho pouco, mas é assim mesmo, vamos procurar uma casinha ruim aqui para eu morar, eu pago mais ou menos um aluguel pequeno, eu vou me adaptando para viver com esse dinheirinho que eu tenho. Será mesmo que é isso que Deus tem para você? Deus tem o melhor para você. Pois é. Será que as pessoas estão com esse fogo no coração de querer saber o que Deus quer para mim, o que Deus tem para mim de verdade, tomar decisões para procurar propósito, fazer um retiro, procurar ajuda com alguém para encontrar o que queima no coração, ou elas estão simplesmente pagando conta, trabalhando para pagar uma dívida, vivendo para comer e cagar, ou aquilo que o pai falou, querendo satisfazer vontade de pai, vontade de mãe. Olha que louco. Isso que você está trazendo entra, quando eu estudo comportamento humano, Tony, naquilo que a pessoa enxerga de valor nela. Muitas pessoas passam por isso, eu creio, por análise científica, que elas veem o valor delas, às vezes, no fazer. E aí a gente vai entrar aqui num dos grandes motivos também, que eu vejo que o primeiro motivo a gente citou aqui da autossabotagem, que é a questão do medo, né? Medo de renunciar, medo de viver, medo do novo. O segundo motivo entra naquilo que ela enxerga como valor, que está num dos programas inconscientes que nós seres humanos temos, são os programas de base cerebral inconsciente. Nós temos 3 programas de base. Eu já ouvi você falando sobre ele, só que de uma outra denominação, outro nome. É o programa de identidade que a gente tem, o de capacidade e o de merecimento. Onde está a autossabotagem da maioria das pessoas? No programa de merecimento. Por quê? O que é esse programa de base? É onde eu enxergo valor. Então, onde nós deveríamos enxergar valor? Em quem nós somos. O problema é que na nossa infância... E por que você cita tanta infância, Donis? Porque, querendo ou não, nós tivemos uma desmielinização na nossa infância. Nós tínhamos muitos mais neurônios. Nós tínhamos cerca de 130 bineurônios. Hoje nós temos 86, um adulto normal, saudável. 86 bilhões. Vai queimando, né? Vai diminuindo. Pode diminuindo dependendo do que você faz. Você dorme pouco, você diminui. Você usa droga, maconha, você diminui. Usa álcool, vai diminuindo. Só que olha que doido, uma criança ela não tem os filtros e camadas cerebrais de ego, alter ego que nós temos, consciência. Então é muito mais fácil programar uma criança. Por isso que uma criança também, ao ponto de vista positivo, aprende mais rápido que um adulto. Ela aprende mais rápido tudo, até uma coisa boa, mas também uma coisa ruim. Então quando uma criança ela está na infância, ela é bombardeada de programações. Daquelas pessoas que ela deu autoridade. Uma das pessoas que ela dá autoridade são os pais, obviamente. Mas nós temos os professores, nós temos pastores, padres, nós temos programa de TV, filmes. Dão autoridade para essa pessoa. Então, dependendo do que você ouviu, do que você viu, de como foi a tua infância, de como seus pais te tratavam, quando eles te davam atenção, às vezes o valor que você considera do ser humano em você não está naquilo que você é, e sim naquilo que você faz, ou naquilo que você tem. Que aí vem a falta de merecimento. Quem que é a pessoa que exerce a falta de merecimento, que se autossabota sempre? Que é aquela pessoa que faz, nada, e chega na praia, morre na praia. É aquela pessoa que tá quase recebendo a promoção, mas ela fica doente. É aquela pessoa que tá o projeto, ela planeja tudo, mas ela procrastina e não sai do lugar. É aquela pessoa que investe uma grana na empresa e quando vai para ela fazer a parte dela, ou para ela receber o prêmio, ela não consegue, ela manda outro, enfim. É a pessoa que se autossabota, por quê? Porque o valor dela não tá em quem ela é, tá naquilo que ela faz.